Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa meditação de 1º de março, cuja leitura do dia é em Lucas 4 e também Levítico 4 e 5. Pega a sua Bíblia comigo, acompanhe comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versos 31 a 41. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre. E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saíam demônios clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Quero falar com você sobre o conhecimento demoníaco. Por quê? Porque o que nós temos feito com o conhecimento sobre Jesus? Muitas vezes tem servido para nada. Às vezes serve para expor, exibir que conhece mais do que o outro, ou que é intelectual, ou que é sabedor dos mistérios de Deus, das revelações na palavra, e uma vida infrutífera, sem relacionamento sincero com o Senhor que dizemos conhecer. E aí, se você acompanha aqui os vídeos do canal, você sabe que eu não sou contra o conhecimento sobre quem é o Senhor, pelo contrário. Mas o conhecimento pelo conhecimento incha, mas o amor é que edifica. E não adianta, como aqui no versículo 33, nós termos convicção de quem é Jesus, exclamando isso em alta voz, né? Porque isso até os demônios fazem. Você está entendendo? Você exclamar em alta voz, né? Convicção da palavra de quem é Jesus, os demônios fazem igual. Que diferença faz? Não adianta saber que Jesus se fez semelhante aos homens habitando entre nós. O demônio sabia que Jesus vinha de Nazaré. Foi criado em Nazaré. Não adianta você saber que de verdade Jesus se humilhou, assumiu forma humana e habitou entre nós. Assumiu um corpo carnal. Do que adianta você saber isso? Ou eu saber isso? Não adianta saber muito bem que Jesus é santo. Olha o que o demônio disse. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Não adianta saber que em tudo Jesus foi tentado e jamais pecou, santo, como já vê em Hebreus 4, um sumo sacerdote que só compadece de nós. Não adianta você saber
que ele se santificava por nós, pelos seus discípulos, conforme João 17 revela. Não adianta saber que ele, como justo, morreu por nós injustos, como 1 Pedro 3 também nos revela. Não adianta, o que adianta isso? Sabe? Só por conhecer, por saber. Não adianta saber que Deus deu o seu Filho para que tenhamos vida eterna não perecendo. Não adianta saber que Deus enviou o seu Filho com a missão de salvar-nos, salvar aqueles que estavam perdidos. Não adianta. O que é preciso é corresponder à pregação do Evangelho. Versículos 42 a 44. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. É preciso corresponder à pregação do evangelho, crendo, confiando e comprometendo-se em ser governado pelo Rei Jesus. É o evangelho do governo de Deus. É você se submeter como servo, rendendo o seu coração a Cristo Jesus. E não meramente um conhecimento que até os demônios têm. Amém?